Amados, a paz do Senhor, eis-me aqui novamente, irmão Eloy. Eu estou vendo hoje a política no nosso país, né? Hoje, dia 7/10, né? Hoje há uma movimentação muito grande, presidente e outros cargos no país. Mas a palavra é a seguinte: um cristão deve se envolver em política? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que nosso país, nossos amados patriotas que saíram das suas casas hoje para escolher, meu Deus, o futuro presidente do país. Que o Senhor possa guiá-lo, quem quer que seja. Eu te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Então, meus amados, um cristão deve se envolver em política. Eu estou num blog aqui que é resposta.com.br. Sim, o cristão informado deve se envolver em política. Política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidade, alertar as autoridades a ajudar a resolver problemas ou até trabalhar no governo. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo que fazemos. Aí tem aqui Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então nós vemos que o nosso país passa por uma fase muito crítica de corrupção. Corrupção na saúde, corrupção na educação, corrupção na segurança, corrupção nas nossas vidas, que nos afeta, né? Então, aí diz, todo crente pertence ao reino dos céus, mas isso não significa que não pode se envolver na política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem dupla nacionalidade. Isso significa que tem direitos e deveres para com o seu país terrestre e com o seu país eterno. Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsável. Como cidadãos, temos o poder para escolher quem vai governar. Se não fizermos, também não temos direito de queixar quando um governador ruim é eleito, porque o nosso voto podia ter colocado uma pessoa mais honesta no seu lugar. É também o dever de todo cidadão crente exigir que seus governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. Mas hoje em dia está muito difícil, né, de escolher alguém para poder trazer esperança. O povo quer mudança, o povo quer esperança, o povo quer algo melhor, né, para todos nós brasileiros, né. Também é complicado, né, colocar alguém lá, né, mediante as personalidades que nós temos visto, né. Aí aqui em 1 Pedro 2:13 a 14 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Aí, interessante, em quem o cristão deve votar? Em quem nós vamos votar? Nós vamos votar no candidato crente ou no candidato não crente? O cristão deve votar em quem acredita e vai fazer o melhor para a sua sociedade. Antes de votar, é muito importante analisar com cuidado as opções e o que cada candidato pretende fazer, não só a sua propaganda. Aí tem 1 Tessalonicenses 5:21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Por exemplo, um candidato pode ser muito carismático, mas seus planos podem estar completamente desajustados com a necessidade do povo. Também é muito importante orar e pedir orientação a Deus na sua escolha. E mesmo que seu candidato não ganhe, ore pelo governo para que seja sábio e traga para nós. É isso que eu faço, orar para que Deus dê entendimento a esses caras. Chega lá em Brasília, eles mudam a cabeça, eles têm que ter a maioria no Congresso para poder fazer qualquer coisa, é assim que funciona, e você não sabe, né? Foi Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com autoridade é o diabo, não é verdade? Aí tem aqui 1 Timóteo 2:1 a 2, diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Às vezes me assusta, sabe? Eu tenho visto no Face, no YouTube, crentes, né, radicais em excesso, brigando pelos seus candidatos. Eu sou honesto, né, hoje, dia 7/10, como eu não estou no Rio, eu estou em outra cidade, eu justifiquei.
Então eu também, mediante eu votar ou não, eu também tenho a minha opinião, não vou expressar aqui que cada um tem sua opinião. Então é muito difícil, está muito radical demais. Temos uma bancada evangélica que não faz nada. Uma outra coisa, vamos ser honestos, nós cristãos, o que a bancada evangélica tem feito? Se não só envergonhado. Vamos ser honestos, né? Interessante. O cristão pode ser político? Ah, pode. Sim, o cristão pode ser político e fazer um bom mandato, fazer coisas boas, mediante eles não se corromper, porque eles têm que estar sempre juntos, tem sempre que estar fazendo alianças. A política tem que ter aliança. O povo pensa que o candidato A vai entrar e vai mudar o país. Pensa que vai transformar o país num país de primeiro mundo. Não é assim que funciona. Tem muitos interesses estrangeiros, tem interesses de empresário, interesses de banqueiros, mega interesses, principalmente nos nossos recursos naturais. Vamos ser honestos, né? Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política. É verdade, até mesmo em países ímpios como o Egito, José e a Babilônia, Daniel e Neemias. Esses homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na história temos casos de bons políticos cristãos. Dois exemplos foram Abraham Lincoln e William Wilberforce, na Inglaterra. O Lincoln, dos Estados Unidos, né, que era evangélico, aboliu a escravatura em seus países. Se você tem um dom para a economia e seu país está em crise, por que não servir como ministro da Economia? O mesmo se aplica a qualquer outro cargo político. Deus recompensa os íntegros, que fazem um bom trabalho. Salmo 37, 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Seria tão bom, né? Se todos pegassem a palavra de Deus, comessem a palavra de Deus e praticassem o que está escrito. Mas não é bem assim, né? Atenção, ser cristão não qualifica ninguém para ser político. É realmente, eu vendo a bancada evangélica só nos envergonhando. Tal como não qualifica para ser arquiteto, é preciso formação adequada. Também não é bom um líder da igreja ocupar também cargos políticos. Esses são dois trabalhos muito exigentes e um ficará prejudicado. É melhor ter um ministério de cada vez. A igreja pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partidos. A escolha é individual, de acordo com a consciência de cada um. Interessante, né? Aí o outro site aqui é Esboçando Ideias. O que a gente pode participar da política? Temos narrado na Bíblia, os próprios Deus colocam em muitos momentos servos dele em cargos políticos para a realização de trabalhos especiais. Por exemplo, José do Egito. O próprio Deus o elevou a governador. O Egito era um país pagão que adorava outros deuses, mas mesmo assim Deus colocou José lá para fazer a diferença em seu campo de atuação. Podemos também lembrar do rei Davi, também levantado por Deus para governar Israel no período dos reis. Isso nos mostra em uma primeira análise que participar da política não representa um pecado, pode ser sim, e pode ser uma missão de Deus para algumas pessoas. A Bíblia diz: porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. E se Deus não estiver no comando, nós estamos vendo aí nosso país sofrendo, né? Na saúde, na educação, na segurança. São os três pontos primordiais que a autoridade máxima, quando entrar, ele vai ter que rever. E, né? E vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Deus, porque a gente não sabe quem Deus vai colocar no comando. Romanos 13, né, diz que toda autoridade é instituída por Deus. É isso aí, meus amados. Não sei em quem vocês votaram, né? E vamos orar. Seria bom que todas as denominações, independente das doutrinas, orássemos para que quem entrasse fizesse um bom governo, né? Fizesse um país melhor. Nós precisamos, principalmente os que sofrem, os menos favorecidos. 13 milhões, 14 milhões de desempregados, 13 milhões de famintos, milhões de analfabetos. Vamos, né, ver se Deus, né, ele coloca um homem que não tenha ligação partidária, né, porque é uma série de fatores que influenciam a caminhada de uma nação. Vamos orar, né, irmãos? Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Nós vemos a Venezuela como está. Se for de esquerda, nós vamos ter problema.
Se for de direita, família, vamos aguardar, vamos ficar ligados, vamos ficar espertos, porque nós estamos no tempo do fim. Né? Os 10 reinos já estão prontos. O Brasil, se você não sabe, faz parte do 6º reino. Vamos orar, vamos vigiar. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti. Compartilhe, dê seu like. Tá? Eu te agradeço. Deus te abençoe. Vamos orar pelo nosso país. Fica na paz do Senhor.